sertanejo universitário. Você tem o título aí de mestre, né? Algumas pessoas falam mestre do sertanejo universitário. Porque eu acho que é por causa da aula, né? Então eu tenho aquele lance da aula gostosa, o aluno acaba elogiando a minha aula, então os caras falam, pô, ele é um mestre, porque o ensinamento, né? Eu acho que Mas é muito bacana isso, ensinamentos cara. é bacana. Não é nem pela dança, muitas vezes, é mais pela a didática ali da sala de aula. Entendi. Eu acho que é o lance do mestre que o pessoal fala, né? E uma ocasião eu estive conversando com você, aí, vamos pegar lá a parte de que evoluiu bastante, Isso. né? Mas tem a parte de que o zero que eu quero dizer, o leigo, que vai lá na escola, que não sabe nem o esquerdo e direito. Para ele chegar lá na evolução, ele tem que passar pelo ABCD e tal. Tem que passar por todas as etapas, é importante isso aí, né? Então, e aí às vezes não confronta um pouquinho, cara? Às vezes tem aluno Você que... entende o que eu quero dizer? Por exemplo, o cara tá ali ainda começando, 1, 2, 3, 4, 1. Certo. Aí ele vai numa balada, cara, ele vê cabelado, ele vê tudo. Sim, totalmente. Cara, isso daí. E o sertanejo é difícil isso porque, como é um ritmo muito popular, então tem muita festa, né? Então o aluno, antes de chegar em sala de aula, ele já foi na balada de sertanejo, ele já, às vezes ele até brincou, até arriscou de dançar sertanejo. Então ele chega realmente na sala de aula com vários vícios, ele chega já lá na frente. Então você tem que ir lá devagar, colocar na cabeça dele que ele precisa primeiro entender o início ali, como é a levada, para depois ele fazer os passos mais performáticos, né? Porque o aluno ele quer fazer a performance, ele entra, ele já quer ir lá na frente. Então, acho que os professores têm que ter essa leitura aí, chegar e conseguir fazer com que o aluno volte lá para o início, faça todos os seus movimentos lá da base, tudo certinho. Aí depois que ele entendeu todo o formato da base, aí ele vai entrar na evolução, né? Fazer as evoluções lá do sertanejo. E eu sempre falo isso, que as evoluções é muito fácil. Quem faz minha aula sabe, quando eu começo a fazer as evoluções não para mais. Mas a base é o difícil, né? Porque a base não tem como você decorar, não tem, se você ver o vídeo, você não vai conseguir fazer uma boa base, porque você precisa do abraço, tem várias coisas que só em sala de aula você vai conseguir entender. Então, a base é o primordial. Pô, vou pegar outro gancho aí. Coitado, é sério, do cara que acha que no vídeo ele consegue absorver, né, cara? Meu, nada como sala de aula, mostrar a mão aqui, a pressão. Sim, Inclusive, enquanto a gente está conversando, vai estar passando a oficina que você legal, deu hoje, sim. entendeu? Bacana. E aí, mais um gancho, antes que eu me esqueça. Baladas, cara. Fala o nome aí de umas 25 baladas. Opa! Eu vou pedir um patrocínio pros caras lá depois. Eu vou pedir um café lá pra Olha aí, ó, vamos lá, galera. Deixa meu VIP aí, hein? Aliás, a gente tá precisando de... Não, aqui não, mas lá no Estúdio 2, um patrocínio. Você viu que tá tudo branco lá, cara? Precisava de uma parede lá bem personalizada com o seu nome. Legal. Então, temos o Villa Country. É uma casa muito legal que eu recomendo, principalmente domingo. Domingo o pessoal vai na energia de dançar. Muito bacana. Temos o Bom Bar, o pessoal do Tatuapé. Temos a Bus, que é uma casa maravilhosa. O pessoal tá dançando bem legal. Que é ali também próximo do Tatuapé, na Salim Faramaluf. Aí temos Woods, Vila Mix. O sertanejo tem muitas casas, né? É o que eu falo, quando a gente começa a falar de nome, né, cara? Vai ter Lucena, algum que fala, aqui na pô... Zona Norte. Como tem é que é o Lucena, aqui na Zona Norte, que é legal de quarta-feira. Tem milhares de casas na Moca ali, tem vários barzinhos pequenos. Templo, refinaria, tudo barzinho gostoso e tudo bar dançante. Tudo Você casa costuma dançante. frequentar, Júnior? Porque Costumo sim. você falou agora no começo que, como você é de escola, técnica, tudo, metodologia, didática e tal, né? No começo você não ia para as baladas, não era de balada, né? Era isso? Não, Entendi. eu saía assim, era da balada, mas é que eu vou na balada, mas não dou aquele ataque da balada, né? Não fico só alienado. Porque quando eu falo assim do pessoal do sertanejo, é porque eles eram mais voltados ao que estava acontecendo na noite, né? Então, muitas vezes, era muito rápido o processo, né? E na escola você sabe que é um pouquinho mais lento o processo. Então a gente
tenta trabalhar de uma forma gradativa. Não estou dizendo que hoje ainda é assim. Lógico que os profissionais também que eram da noite aprendeu também a trabalhar. Eles, hoje em dia, têm um formato também de aula também maravilhoso. Mas eu acho que no primeiro momento, eu não tomei esse baque por isso, porque eu era da escola. Então, a minha aula de sertanejo era mais tranquila, então eu conseguia explicar. Então, a pessoa que era uma senhora conseguia acompanhar a minha aula de sertanejo. E eu acho que um cara que está só na balada, fica mais difícil de uma senhora acompanhar o cara que é só da noite, porque aí ele leva a aula para um outro lado, né? Eu acho que aí ele vai direto para, talvez ele vá direto para as evoluções, vai trabalhar evoluções mais complicadas. Então demorou um pouquinho para o cara da noite entender o formato de aula, né? Que é o que eu acabei de falar, né? Que tem que passar pelo A, B, C, D. Então isso eu não tive essa dificuldade. Então isso para mim era muito claro. Que tinha que passar pelo A, pelo B, pelo C, para depois chegar no D e assim por diante. Então eu acho que era justamente isso. Mas eu sempre fui para a noite. Principalmente quando eu comecei a pesquisar sertanejo, eu tive que sair. Fui para essas baladas do Tabuão, o Imbu, todas essas casas aí eu fui para ver o cara de perto, né? Até mesmo porque, pô, hoje em dia eu até olho o vídeo, mas demorou para eu criar esse hábito de ficar olhando o vídeo. Eu sou um cara que gosta de ir no congresso, fazer aula com o cara lá. Mas você cria alguns passos, né? O que foi? Os passos você que cria, estuda também algumas coisas. No começo acho que eu criava mais. No começo eu tinha uma viagem assim, eu criava mais as coisas. Tipo, eu olhava e como não tinha muita pesquisa, que nem eu tô dizendo, eu não, logo no começo eu não olhava tanto na internet, assim, não ficava pesquisando tanto vídeo. Então eu entendi o segmento, como era o andamento do ritmo e ficava criando algo ali. Então eu puxava coisas que eu tinha mais conhecimento, como salsa. Então tinha alguns movimentos que eu já fazia da salsa que eu gostava. Eu falava, pô, dá pra fazer em sertanejo isso. Então criava alguns andamentos de ritmos que eu já conhecia, colocava ali no sertanejo também. Mas agora eu acho que temos tanto curso, tantos profissionais, que aí a gente acaba aprendendo também com outras pessoas, né? Então eu acabo indo na noite, eu acabo olhando, vendo uma coisa interessante, e falo, pô, que bacana. Então como eu tenho muita facilidade, eu olho e já consigo aplicar do meu jeito. Muitas vezes não sai 100% do jeito que eu vi. Mas aí eu olho e falo, pô, vou usar esse caminho desse jeito, do outro aí, vai. Porque a gente acaba não criando, né? A gente acaba deixando aquele movimento com nossa cara, né? Então a gente reinventa, né? Não inventa. A gente reinventa porque, o movimento sempre alguém fez também, teve a mesma ideia. A gente nunca sabe realmente sala de aula, de verdade se foi uma criação nossa. É uma coisa, uma viagem, acho que vem na nossa cabeça uma imagem que você não sabe muito bem da onde, você não tem certeza 100% da onde é aquela imagem, e você vai criando em cima daquilo. Poxa, eu imaginei que é isso, aí você está fazendo o seu teste, saiu outra coisa. Então você fala, pô, que legal, surgiu um passo aqui. Mas eu não tenho certeza 100%, eu não posso dizer 100% se foi eu que criei. Mas é algo que surgiu na minha cabeça e aconteceu aquilo. Pode ser que outro cara também fez o mesmo caminho lá, do jeito dele, um pouquinho diferente. E assim vai indo. E que o meu grande engano foi te enganar.